Tema de hoje, nós estaremos pensando no último aviso. Repita para quem está do seu lado: o último aviso. Diga: se prepare. Hoje você vai ter o último aviso. O texto base está em Mateus, capítulo de número 27, versículo 19, está aqui em tela, se você quiser nos acompanhar. Diz que, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque em sonho muito sofri por causa dele. Vou dizer de novo. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque em sonho muito sofri com ele. Por causa da excitação, eu terminei esquecendo de fazer uma coisa que para mim é muito importante, antes de nós começarmos a refletir na palavra. Ontem foi aniversário do Iraldi, irmãos, o chefe da nossa diaconia. Nós queremos dar uma salva de palmas para ele. Não sei se foi uma vaia ou se foi uma celebração. Ficou uma celebração parecida com uma vaia, não foi? Mas o Iraldi é muito amado no nosso coração. Cadê o Iraldi? Está aqui ou não? Está não? Ah, rapaz, está aí. Deus te abençoe, Iraldi. Não é todo dia que você faz 26 anos, então celebre com muita alegria. De Gênesis. Queridos, entrando agora na palavra, enquanto eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me lembrou muito de um rapaz que um dia, num culto de quarta-feira, depois do culto, ele me procurou. O nome dele é Eduardo, e ele se apresentou e ele disse: pastor, eu comecei a congregar aqui na igreja fazem poucos dias, eu vim me apresentar a você. E ele contou que era pai de um amigo meu da Assembleia de Deus, um ancião de muitas jornadas espirituais dentro da Assembleia de Deus. Aliás, o pai do Eduardo, ele nos acompanhava frequentemente num programa que nós fazíamos chamado Clamor na Madrugada. Era uma vigília no rádio, toda vigília ele estava orando, intercedendo, participando da vigília no rádio. Então era uma pessoa que eu amava demais. Então fiquei muito feliz com a vinda dele para cá. E a vinda dele demorou pouco, porque depois de se apresentar, ele já foi fazendo um pedido para mim de oração. Ele disse: agora, pastor, tem uma coisa, dentro da empresa vai aparecer um cargo, que é o cargo de coordenador geral de tecnologia da informação, que é a minha área, e tem muitos concorrentes dentro da empresa, mas eu estou orando e queria que você orasse hoje por isso, para que eu fosse o escolhido, porque o cargo vai elevar o salário meu, potencialmente assim, a uma proporção que me daria um conforto muito interessante. E aí, se aparecer essa oportunidade, eu iria morar em Goiânia. Eu disse: tá bom, então vamos orar. Mas sinceramente, irmãos, eu orei pedindo a Deus para dar a ele aquela oportunidade, porque ele queria, mas estava ganhando um presente, não ia nem usar, não é? Mas dias depois, graças a Deus, era plano de Deus, ele foi o escolhido e ele foi para Goiás. Eu tive me lembrando muito dele durante a preparação dessa mensagem. Me deu saudade das coisas que nós vivemos juntos. Nós vamos começar pensando o seguinte: que Deus avisa para impedir que nós venhamos a errar. Esse é o propósito primário dos avisos de Deus àqueles que lhe servem. Eles são, inclusive, uma grande oportunidade de arrependimento, de proteção e de correção. Eu aprendi que ignorar os avisos de Deus é escolher o seu próprio desastre. Hoje nós vamos iniciar pensando nesse aviso que esse homem que esteve sob proeminência em tempo da história do cristianismo recebeu no meio de um julgamento. Pilatos não foi o único caso de alguém que recebeu um aviso
e não quis escutar. Como ele, muitos receberam avisos que eram para avisar verdadeiras tragédias na sua vida, e por não obedecê-lo, terminaram se prejudicando gravemente. A grande pergunta que eu já faço no começo da mensagem é que no meio dessas pessoas que recebem aviso de Deus, elas se dividem em dois grupos: aqueles que vão ouvir, escutar, obedecer, e aqueles que se tornam indiferentes, apáticos aos avisos que recebem e não dão importância a eles. Eu estava lembrando, enquanto preparava essa mensagem, de tantas vezes que Deus de alguma forma me avisou de coisas que seriam importantes na minha vida, e aqueles avisos foram assim extremamente construtivos para a minha vida. Houveram dois, pelo menos, que foram muito significativos. Eu estava lembrando de uma vez que Deus mandou eu voltar para abastecer o carro, quando eu estava subindo aquela ladeira ali da usina Terra Nova. Eu estava indo em São Miguel, na usina Caeté, resolver um problema lá. Eles tinham quebrado a usina, me pediram para dar uma ajuda lá, levar um material com urgência. Eu estava indo, e eu olhei para o tanque e eu digo: mas dá para voltar? Tranquilo, com a gasolina que tem, estava mais de meio tanque. Por que eu estou ouvindo essa voz mandando eu abastecer? E eu achei que fosse voz da minha mente, continuei subindo a ladeira, mas segundos depois eu vi a mesma voz mandando eu voltar para abastecer. Por uma fração de segundos eu pensei assim: se essa voz está me mandando voltar a abastecer, não custa nada obedecer, não é? Porque eu estou ouvindo a voz de novo. Mas eu fiquei preocupado. Eu disse: olha, quando chegar lá no final da ladeira, que aí a gente pega uma região mais plana, menos perigosa de dar a interseção no meio de uma ladeira e voltar, eu vou voltar. Mas aí pela terceira vez eu vi a voz e eu percebi que era uma voz sobrenatural, não era uma voz humana, porque 3 vezes você ouvia a mesma voz mandando voltar. Volte e volte agora. Aí eu pensei: se está mandando voltar agora, mesmo sendo muito perigoso, eu já vi muitos acidentes naquela ladeira ali, depois da usina Terra Nova, bastante acidentes eu já vi. Mas se ele está mandando voltar agora, ele está se responsabilizando que não vai acontecer nada. Eu fiz a volta que eu nem olhei se vinha carro de cima, porque agora eu já estava entendendo que era Deus. Mas sem entender, eu fui abastecer. Enquanto eu estava no posto, eu fiquei orando: que coisa mais louca, ter que obedecer uma coisa com um tanque de gasolina que dá para ir e voltar tranquilo. Mas aí depois que eu abasteci, que eu retomei o caminho rumo à usina Caeté, quando chegou no final da ladeira, por isso que Deus mandou eu voltar antes de eu chegasse na planície depois da ladeira. Aquela carreta que ia na minha frente, era uma carreta da Ipiranga de combustíveis, ela bateu num outro caminhão e ela explodiu. E quando ela explodiu, o combustível que estava dentro do tanque se espalhou pela pista e pegou em alguns carros que estavam do lado, e o meu era o imediatamente posterior. Quem estava do lado daquela carreta, infelizmente, faleceu. E eu percebi a importância de um aviso de Deus aos nossos ouvidos, e como o nosso coração deve estar inclinado a obedecê-los. Um dia eu estava entrando em um barco, teve um irmão que se converteu, ele fazia o passeio das 9 ilhas, e todo dia de sexta-feira tinha culto lá. Esse barco ficou muito conhecido pelos cultos que ele fazia, o irmão Davis. Aliás, outro dia nós trouxemos o irmão James para pregar aqui, que é o irmão dele. Os dois foram consagrados por mim no mesmo dia. E naquele dia eu estava entrando para pregar nesse culto que tinha no barco. Deus usou o pai do pastor Guilherme, dizendo que ia acontecer uma mudança dentro do quadro de distribuição da empresa que eu trabalho, que era uma mudança que ia provocar uma mudança bem forte dentro da empresa. Mas que eu não me preocupasse, porque essa mudança que ia haver, Deus já tinha providenciado um outro caminho que ia ser melhor do que o primeiro. E de fato foi por muitos anos. E Deus usou o pai do pastor Guilherme. Na hora que eu ia entrando, ele me pegou pelo braço, ele disse: olha, a sua principal distribuição, o dono já é muito velho, e eu vejo ele numa reunião, conversando com a família para vender a empresa. E eu fiquei perguntando qual dessas empresas que ia ser vendida, e na segunda-feira, quando eu cheguei no escritório, nós fomos surpreendidos com a notícia de que a Móbil havia sido vendida e a Esso havia comprado ela.
E naquele mesmo dia eu recebi um convite para distribuir os produtos da Petróleo Ipiranga. Outro aviso poderoso de Deus. Mas se eu fosse falar dos avisos que eu recebi de Deus aqui, eu ia passar a noite toda falando nisso. Eu quero avançar. E a grande pergunta que eu faço no começo dessa reflexão é: por que esse Deus que é Senhor, que não deve satisfação nenhuma a ninguém, Ele avisa antes de fazer o que tem que fazer aos seus? Essa pergunta, ela ardeu no meu coração durante muitos anos, até que um dia eu me deparei com um texto que era a resposta de Deus a essa pergunta. O profeta Amós, no capítulo de número 3, no versículo de número 7, ele disse assim: certamente o Senhor, soberano, resolveu desenvolver relacionamento com o seu povo, fazendo com que tudo aquilo que Ele quer fazer na terra, Ele antes avise do seu plano aos seus. Meu querido irmão, que coisa espetacular o Amós nos comunica nesse texto. Um Deus que, mesmo sendo soberano, que pode fazer o que bem entender, porque sabe que o que faz é o certo, é o correto, é o bom, é para o benefício da humanidade. Mesmo assim, para não sermos tomados de surpresa, a Bíblia diz que Ele avisa os seus aquilo que Ele está por fazer. Acredita-se inclusive que Ele faz isso por dois motivos bem claros: por fidelidade, por querer desenvolver uma relação de parceria com aqueles que resolveram entregar a sua vida nas suas mãos e sob a sua direção. E além de por fidelidade, Ele faz isso por compaixão, revelando então os seus planos para advertir sobre os perigos, ou para nos instruir sobre os seus propósitos, para que nós possamos nos adequar a eles. E é muito difícil estudar os avisos de Deus sem nos apaixonarmos por Ele. Que Deus é esse, irmãos, que avisa aos seus aquilo que Ele está por fazer. Nós estamos diante de um dos avisos mais importantes da Bíblia. Eu não tenho nenhuma dúvida e nem hesito em dizer que esse foi o aviso que foi e sempre será o mais famoso da história. No meio do julgamento de Cristo, aparece um aviso a Pôncio Pilatos. Ele era um oficial romano, um militar de carreira, e havia sido nomeado para governar a Judéia por Tibério César, e ele foi o 5º governador da província da Judéia, e no período do seu governo, ele governou entre o ano 26 da existência de Cristo ao 36, ele governou por 10 anos, e o período que compreendeu o seu governo foi o período justamente que Jesus estava na terra, exercendo inclusive o seu ministério. Seu título oficial era de prefeito da Judéia. Para ser prefeito não era por uma eleição que se dava aquele cargo de prefeito da cidade, era por procuração. Por isso que ele era chamado também de procurador da Judéia. O imperador de Roma, nesse caso e nessa época Tibério César, tinha dado uma procuração e nomeado ele como prefeito daquela região. A sede administrativa não ficava em Jerusalém, ficava na Cesareia Marítima. Mas o Pôncio Pilatos saía do Mediterrâneo, onde ele tinha sua casa e onde governava a Judéia, toda vez que tinha festas importantes dentro de Israel. O motivo era simples: manter a ordem e controlar possíveis tumultos. Eles tinham muito receio que isso acontecesse e esse movimento pudesse provocar uma revolta do povo judeu, porque, como todos nós sabemos, nessa época Israel havia sido
dominada pelo Império Romano, e ele, como funcionário militar nomeado pelo imperador do Império Romano, ele tinha que manter a ordem na cidade. Flávio Joséfo, um importante historiador da história dos hebreus, e Fílon da Alexandria, chega a descrever Pôncio Pilatos como um político inflexível e extremamente autoritário, insensível aos costumes religiosos judaicos e político oportunista, disposto a qualquer coisa para preservar o seu poder e para se manter no cargo. Ele era o representante direto do império na Judéia, ou seja, ele era a autoridade máxima civil e judicial daquele local. Quando aconteceu o julgamento de Jesus Cristo, primeiro ele passou por um tribunal religioso, já que as questões que envolviam Jesus Cristo estavam ligadas à religião, e os líderes religiosos tinham autonomia religiosa de fazer julgamentos e de condenar, mas eles não possuíam a autonomia legal de executar nenhum dos condenados à pena de morte. E é nesse direito que pertencia à religião que eles julgam a Jesus Cristo sobre a égide da culpa de que ele dizia ser Deus. E depois de condenado nesse tribunal religioso, eles levam Jesus a Pôncio Pilatos para que ele passe por um tribunal agora político, para que, havendo uma segunda condenação à política, o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, pudesse decretar a sua morte. Eles queriam extinguir a Jesus. Quando eles levaram a Jesus Cristo até Pôncio Pilatos, lá em Lucas capítulo 23, versículos 2, eles disseram: nós achamos esse homem pervertendo a nação, proibindo de dar tributo a César, e dizendo ele mesmo ser o salvador da humanidade, e se autoproclamando rei. Como percebemos, irmãos, aqui haviam mentiras deslavadas na acusação que os religiosos, os sacerdotes fizeram acerca de Jesus Cristo, porque acerca do tributo, ele jamais havia proibido ninguém que foi liderado por ele de dar o tributo que era devido a Roma. Inclusive em Mateus 22:15, ele chegou a dizer, pegando uma moeda, o que tem na efígie dessa moeda? De um lado tem a foto do imperador, então ele disse: então dai a César o que é de César. E essa frase de Jesus Cristo ficou tão conhecida, e era uma mentira tão sem fundamento, aquela acusação que faziam de Jesus Cristo, que eu vou fazer um test drive. Olha como todos nós conhecemos. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tampouco ele havia se proclamado rei. O máximo que ele disse acerca disso, quando Pôncio Pilatos inclusive o pressionou para dizer se era ou não o rei da Judéia, inclusive o pressionando, dizendo: você tem poder de se defender, por que você fica calado? Ele insistia: você é ou não é rei? E no máximo que ele disse foi: você quem está dizendo. Ele não se autoproclamou rei. Assim, irmãos, Pilatos estava agora presidindo a segunda fase do julgamento de Jesus Cristo, por ele ser o representante legal de Roma naquela região, e porque só ele tinha a autoridade de fazer condenações a penas de morte dentro da Judéia. Eu fico pensando que, como representante da Judéia, como representante de César na Judéia, o que fez Pôncio Pilatos estar sob pressão foi o receio de que aquela multidão ensandecida que levaram a Jesus Cristo, possessas de milhares, se não porque não dizer de milhões de demônios, eles pudessem provocar um grande tumulto em um momento muito delicado da história
de Jerusalém, porque estava havendo a Páscoa, a cidade estava apinhada de pessoas de todos os lugares do mundo. A situação de Pôncio Pilatos ficou extremamente delicada. Os líderes judeus não podiam condená-lo à morte, inclusive porque não tinham o selo romano que tinha que ser colocado dentro da carta de condenação. Esse selo estava num anel, e só quem possuía esse anel com o selo era o governador da Judéia, à época, Pôncio Pilatos. Pilatos conseguiu rapidamente perceber que aquilo era uma trama de inveja. Os religiosos que levaram Jesus Cristo, depois de passarem a Jesus por um tribunal, eles estavam com inveja, porque Jesus era um líder carismático, que estava fazendo poderosamente sinais incríveis. Mas o inquirino percebeu que ele não tinha crime político algum. Nos evangelhos, João denuncia 2 vezes que Pôncio Pilatos chegou a interromper o julgamento para sair do local onde o julgamento se processava, e estando diante da multidão, do lado de fora do prédio onde havia o julgamento, ele dizer para aqueles que gritavam: crucificam, o crucificam, o crucificam. Em João 18:38 ele diz assim: eu não sei porque vocês pedem para que eu possa crucificá-lo, porque eu não vejo nele crime algum. Mas o povo, inflamado por espíritos malignos, gritava: crucifica, o crucifica. Ele volta daquela primeira vez, continua o julgamento, fazendo perguntas e inquirições a Jesus, e percebendo que Jesus não tinha nenhum crime, ele volta de novo. Agora, isso registrado em João 19, nos versículos 4 a 6, você pode depois conferir isso na sua Bíblia. E ele, mais uma vez, diante de toda aquela multidão, ele disse: olha, eu voltei para comunicar a vocês, já fiz novas perguntas para ele, e esse homem não tem crime algum. E o povo gritava: crucificam, crucificam. O problema é que havia um risco político enorme. Eu quero lembrar a vocês que os líderes religiosos, eles tinham um poder muito forte de manipulação das massas. E Jesus já havia passado por um tribunal religioso, e lá ele já havia sido condenado. Jerusalém estava naqueles dias, por causa desse tumulto que foi gerado com a prisão de Jesus Cristo, um verdadeiro barril de pólvoras. E quando ele volta a segunda vez para dentro do prédio, assediado por um dos líderes religiosos, isso está registrado em João 19:2, Pilatos ouviu o seguinte conselho de um deles: olha, pense bem no que você vai fazer, porque se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Essa frase soou como uma bomba nos ouvidos e na mente de Pôncio Pilatos. Eu imagino que depois que ele ouviu essa frase, ainda se encaminhando novamente para dentro do prédio, essa frase ficou ecoando na sua mente por uma fração de segundos várias vezes. O que aquela frase queria dizer? Ele não condena Jesus, há uma sedição na cidade, o povo inflamado produz uma revolta, e certamente que ele, percebendo que podia ter evitado isso com a condenação de Jesus, ele não era amigo de César. Algumas vezes na vida, nós vamos ser pressionados a circunstâncias, que a grande pergunta que poderia ser feita naquela hora é: de quem você é mais amigo? De Deus ou do mundo? De Deus ou do pecado? De Deus ou dos poderes instituídos por esse mundo? É mais ou menos aquilo que ecoava na mente de Pôncio Pilatos, diante daquela frase que ele havia ouvido de um dos sacerdotes: ó, se soltas esse homem, não és amigo de César. Mas, irmãos,
Quando ele volta, pressionado por essa frase, sob impacto, a imagem daquela multidão grande, enorme, gigante de pessoas gritando: crucificam na sua mente. Quem vai interromper esse julgamento é ninguém menos do que o próprio Deus, de uma forma completamente inusitada. Os avisos de Deus nos chegam de muitas formas e de várias maneiras. Você não tem controle de como Deus resolve lhe avisar, mas como disse o profeta Amós, Deus sempre avisa aos seus aquilo que Ele está por fazer na terra. Sabe por quem chegou esse aviso? Chegou através de Cláudia Prócula, a mulher de Pôncio Pilatos. A Bíblia diz que quando ele senta na cadeira de presidente daquele tribunal, um assessor vem, eu imagino, a Bíblia não descreve como foi que chegou aquele recado, eu imagino que com um bilhete. Aquele era o último aviso que Pôncio Pilatos ia ouvir, acerca daquela oportunidade que era a oportunidade máter da sua vida. Que Jesus teria que ser morto, estava estabelecido que sim, mas não precisava ser pelas mãos de Pôncio Pilatos. É interessante isso, irmãos, que mesmo aquele que está sob a pressão por fazer coisas erradas, a oportunidade e o álibi ainda é ofertado por Deus. Eu me lembro que quando Jesus, já sabendo que ia ser vendido por 30 moedas de prata, pelo melhor amigo que ele tinha no corpo apostolar, Judas Iscariotes, ele nasce e avisa: Judas, é você. Foi uma grande oportunidade para Judas naquela hora se ajoelhar e dizer: Senhor, me perdoe, eu já estava mesmo vendendo você por 30 moedas de prata. Mas a Bíblia diz que, indiferente àquele aviso, ele sai enquanto os discípulos estão cantando o último hino, e ele vai consumar a obra, tratar de como vai fazê-lo, e o faz de forma tão cínica, porque ele prometeu aos religiosos que compraram aquela indicação de quem seria Jesus Cristo para prendê-lo, com um beijo, da forma mais traiçoeira que alguém pudesse fazer. E ele vai até o local onde Jesus está, e quando Jesus vê ele se aproximando para beijar a sua face, Jesus ainda dá a última oportunidade, o último aviso a Judas Iscariotes: amigo, olhe a motivação que te trouxe aqui, por que foi que você veio? E Judas, não dando ouvidos àquele aviso, beijou Jesus, entregando ele àquela guarda romana que veio para prendê-lo. Quando Pôncio Pilatos senta na cadeira para dar o veredicto, na hora mais precisa do julgamento, na hora que ele vai decidir, Deus resolve avisá-lo: não faça isso. Era Deus dando a ele a oportunidade de não ser condenado, sem nenhuma possibilidade de ser alforriado dessa sentença. Era Deus dando a oportunidade dele não ser condenado à morte eterna. E no bilhete estava escrito por Cláudia Prócula, naquele último aviso: marido, de noite Deus me apareceu em uma visão em sonhos, dizendo que tu não deves se envolver com a causa desse justo. Hoje, por causa desse sonho, eu sofri demais por causa dele. A história diz que depois essa mulher se converte, mas eu fico impressionado, irmãos, que Cláudia Prócula, não sendo judia, não sendo temente a Deus, não sendo uma mulher de oração, ela vira naquela hora mais precisa de toda a carreira política de Pôncio Pilatos,
em um instrumento divino para avisá-lo: não faça isso. Que Deus é esse, irmãos, que quando nós estamos para cometer as maiores atrocidades das nossas vidas, Ele ainda nos avisa. Um outro dia um senhor me procurou em lágrimas, e ele dizendo: pastor, eu queria confessar um pecado, e eu queria que você orasse por mim, e eu queria entregar a minha vida a Jesus. Eu sou casado, e eu fui a um motel com uma moça que trabalha comigo no trabalho, e antes de nós realizarmos a cópula, ela pediu: ligue o rádio, eu queria ouvir uma música romântica. E na hora que ele ligou o rádio, o dial do rádio sintonizou numa rádio evangélica, estava passando um hino, e ele, desviado do evangelho, ele disse: eu não posso, eu não devo, eu tenho que correr daqui. Não consumou o pecado, saiu dali correndo. A mulher ficou sem entender direito as razões pelas quais ele tomava aquela atitude, mas eu interpreto aquela decisão daquele homem como uma decisão de obediência ao aviso que ele recebeu através daquele hino que ele ouviu no lugar onde ele menos devia estar naquela hora. Quase que cometia o pior pecado da sua vida. Na última hora, Deus lhe deu, através daquele hino, um aviso, e ele saiu dali correndo. Pôncio Pilatos pegou aquele bilhete, e eu fico pensando qual a sua reação. Na minha opinião, ele gelou o coração. Deva ter tido uma queda de pressão terrível na hora. E agora, o que eu faço? Estava avisado por Deus, irmãos, mas oprimido pelo conteúdo daquele bilhete, dividido entre fazer aquilo que era o certo para ser feito, seguindo a direção de Deus que estava exposta naquele bilhete, mas dividido entre obedecer a Deus e perder aquele cargo, perder as benesses do seu salário, gerar um desconforto profundo com César, virar inimigo do reino, e talvez até ser preso, porque não fez aquela condenação. Ou fazer a vontade de Deus e ser alforriado da morte eterna. Entre uma situação e outra, a que pesou mais foi a dos valores imediatos, e a Bíblia diz que ele toma de ímpeto uma decisão. Ele aparece diante da multidão e, hesitante, ele vai consumar o ato mais imbecil da história da humanidade. Ele pede uma vasilha com água dentro, ele lava as mãos, como que se, lavando as mãos, ele ia se redimir da culpa de ter condenado ao próprio Filho de Deus. E ele diz diante daquela multidão ensandecida: olha, da minha parte, eu não o condenaria, porque eu sei que não há pecados e nem crimes nele, mas já que vocês querem, eu vou sentenciá-lo, mas eu lavo as minhas mãos. A Bíblia registra essa cena. Ele lava as mãos, porque não quer se envolver com aquela decisão. Ele entra de novo no local do julgamento, e ele ordena a condenação de Jesus. Jesus vai ser crucificado. A história registrou. Sabe o que a história diz? Cristo, de quem vem o nome cristão, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério César. Irmãos,
A Bíblia é um livro cheio de avisos de Deus. Eu me lembrei muito do Eduardo, aquele rapaz que foi morar em Goiânia, promovido aqui, porque depois de 4 anos, ele me liga no começo de uma semana, diz: pastor, hoje segunda-feira, amanhã eu estou voltando para Goiânia, eu estou aqui em Maceió, eu preciso ver o senhor com urgência. Eu disse: não tem problema, eu paro o que estou fazendo e lhe atendo. Pode ser de noite para não tirar o senhor do trabalho? Pode, não tem nenhum problema. Liguei para o Alain, pedi ele para avisar o seu Lula que deixasse a igreja aberta, que eu ia atendê-lo. Ele veio e ele me disse assim: pastor, eu vim por causa de uma enfermidade. Meu pai estava muito enfermo, e no começo dessa semana passada minha mãe ligou e disse: venha com pressa, porque se você não vier, você não vai ver o seu pai com vida. E aí eu me programei para passar o final de semana, porque eu não tirava dias do emprego. Peguei o avião na sexta-feira, no começo da manhã, na madrugada. Quando eu cheguei aqui, meu pai já havia falecido. Não deu tempo. Eu não consegui ver meu pai vivo. Mas pastor, o que me trouxe aqui foi um outro motivo. Eu acho que eu devo a Deus uma postura diferente. Quando Deus me promoveu, que eu fui para Goiânia, as oportunidades de muitas viagens que o novo cargo me possibilitou, me expôs a riscos que eu não tinha quando eu morava aqui em Maceió. E daí para eu me envolver com a bebida foi rapidinho, e daí para eu me envolver com relacionamentos com 2, com 3, com 4 mulheres também, e assim eu fui me afastando do Evangelho. E pastor, me disse o Eduardo naquele dia em lágrimas: eu não tenho força para voltar. Como é que eu me apaixono de novo por Deus, pastor? Irmãos, quando eu vi aquela pergunta do Eduardo, eu quase que entrei em desespero. Eu disse: Deus, como é que eu vou ensinar alguém a se apaixonar por uma outra pessoa? Já é difícil você ensinar uma pessoa a se apaixonar por uma outra pessoa, a quem ele vê, de quem ele pode ser beneficiado todos os dias com serviço, com atenção, com carinho, com afeto, com presentes. Imagina se apaixonar por um Deus que é espiritual, que é imaterial, que você não vê, que você não apalpa, que você não pega. E Deus me deu um socorro precioso naquele dia. Eu disse: Eduardo, se você quer saber como se apaixonar por Deus, eu vou te dar uma boa forma de você enxergar motivações para estar apaixonado por Ele. E aí eu me lembrei do texto do profeta. Deus é um Deus que tem uma relação tão pessoal conosco, que Ele propõe ser tão amigo de cada um de nós, que Ele nos avisa de tudo que está para acontecer na terra. Ele não faz nada que envolva a minha vida, a sua vida, sem que Ele participe essas coisas a nós. Eduardo, veja o que aconteceu na geração do dilúvio. Deus é assim desde sempre. Ele chama Noé, e Ele conta para Noé: Noé, olha, eu vou ter que recomeçar a terra, e para que você seja alcançado com salvação, você vai ter que construir uma embarcação. A relação de Noé com Deus é apaixonante. Os dois conversam, os dois dialogam, os dois desenvolvem uma estratégia de como sobreviver naquele período do dilúvio. E Noé é obediente àquele aviso, Eduardo. Ele começa a construir aquela embarcação. Foram 120 anos construindo aquela embarcação. Deus espera 120 anos para aquela embarcação ficar pronta, e o dilúvio não vem enquanto a embarcação não está pronta. Ninguém deu crédito àquele aviso, Eduardo. Só Noé e a sua casa. Mas a ele e a casa, a quem deu crédito àquele aviso, Eduardo,
Eles foram salvos da destruição que veio sobre o mundo. Eduardo, os avisos de Deus a nós são profundamente motivacionais de uma relação apaixonada nossa com Ele. Eu me lembro que eu contei alguns avisos diferentes desses que eu contei aqui nessa noite para Ele, avisos que Deus me deu e que proporcionou circunstâncias muito estáveis na minha vida, e se eu não tivesse escutado aqueles avisos, eu tinha me dado muito mal. E ele estava chorando bastante. Eu falei: para você o nome Abimeleque diz alguma coisa? Ele disse: não, pastor. Eduardo tinha nascido no Evangelho, seu pai crente, toda a sua casa cristã. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas Abimeleque, não estou me lembrando de nada de Abimeleque. Eu falei para Eduardo: Abimeleque, Eduardo, não era um nome de um homem, era um título que se davam a vários reis filisteus, como se davam na terra do Egito aos faraós. O nome de faraó não era faraó, mas era um título. E a história de Abimeleque emerge da Bíblia Sagrada, Eduardo, no capítulo 20 de Gênesis, de uma forma providencial. Ninguém conhecia esse rei ímpio que governava sobre Gerar, até o dia em que Abraão foi para lá com Sara. E Eduardo, Abraão está nessa cidade-estado, localizada ao sul de Canaã, em uma região deserta, com a sua esposa. E estando lá, ele tem medo de dizer que a sua mulher é sua esposa. E mais, Eduardo, o homem tem uma capacidade de reincidir em erros que é trágica, porque o Abraão tinha feito isso no Egito, já tinha se dado mal uma vez, ele repete isso em Gerar novamente. E aliás, Eduardo, quer uma coisa pior? Isso não dando certo com o pai, o seu filho fez a mesma coisa. Olha como o homem é terrível. Você comete um pecado, você confessa arrependido a Deus, e você diz: Deus, eu não cometo esse pecado mais nunca na minha vida. E dias depois você é pego no mesmo pecado, e o tolerante Deus, o amoroso Deus, ainda insiste com você em dar avisos para que você se liberte dessas cadeias que muitas vezes lhe levam a cometer coisas que desagradam a Deus. Eu duvido aqui, em toda essa plateia, inclusive em todos aqueles que nos assistem na internet, que haja um único homem só que não reincidiu em um pecado que, havendo cometido, pediu perdão e prometeu a Deus que nunca mais o cometeria. Duvido. Quer ver? Me permitam fazer um teste. Quantos aqui cometeram o mesmo pecado? Eu estou falando do mesmo pecado mais de uma vez, mesmo depois que cometeu a primeira e pediu perdão a Deus e disse que não pecaria mais. Levante assim a sua mão. Não sobrou um. Talvez alguma criancinha que esteja aí pela igreja, eu não vi ela com a mão levantada, mas até ela também já cometeu esse pecado. Se não levantou o braço é porque não entendeu a pergunta. Sabe o que foi que aconteceu, Eduardo? O Abimeleque, vendo a Sara muito bonita, e sabendo que agora ela era irmã de Abraão, chamou ela para o seu harém, queria casar com ela. Em Gênesis 20, eu lembro ter aberto a Bíblia e mostrado isso a Eduardo, versículos 1 e 2. Eduardo, em Gênesis 20, Deus vai falar do pecado que Abraão cometeu. Olha o que diz esse texto: disse Abraão a Sara, ou disse Sara, sua mulher: é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Queria ser cunhado de Abraão. Irmãos, em uma circunstância extremamente inusitada, a Bíblia diz que Deus aparece em sonho a Abimeleque, um rei ímpio, mas que tinha fama de ter um senso moral aguçado
e uma consciência de justiça apurada. E por causa desses dois valores, Deus, no lugar de mandar uma praga que matasse o rei e todo o império, Ele resolveu avisá-lo, irmãos. Você concebe, o seu sonho de consumo é um dia Deus aparecer para você e conversar com você face a face. Ainda não fez isso, mas fez com Abimeleque, para livrar Abraão do pior erro que ele estava cometendo, o de reincidir num pecado que já tinha cometido no Egito, e que estava instabilizando inclusive o plano de Deus. Lembrem-se, Abraão saiu da sua casa, porque Deus mandou ele ir na direção de Canaã, porque ele ia ser a matriz da constituição da nação de Israel. E é interessante, quando Deus aparece a Abimeleque em sonho, Gênesis 20, versículo 3, Deus já entra no sonho dizendo: eis Abimeleque, que és um homem morto. E no sonho Abimeleque perguntava a Deus: mas por quê? Ele diz: porque tomastes uma mulher que é casada, ela tem marido. Diz que Abimeleque acordou daquele quase pesadelo, né? E aquilo que era um sonho começa a se tornar real. Ele começa a conversar com Deus e Deus a respondê-lo. Abimeleque interpela a Deus: Senhor, você vai matar a minha nação inteira por causa desse pecado? Não percebe que eu não tenho culpa? Foi ele que disse que era irmão de Sara. Se ele tivesse me dito que era casado com ela, eu não tinha feito isso. E ela também confirmou: ele é meu irmão. Deus, vendo a sinceridade de coração e a inocência de Abimeleque, resolve perdoá-lo com a seguinte instrução de aviso: devolva a mulher que tomastes a Abraão, para que o mal não te suceda. E a Bíblia diz que Abimeleque devolve Sara a Abraão. E Deus, por causa daquele aviso, livrou Abraão de uma tragédia. Irmãos, a Bíblia é um livro cheio de avisos, alguns deles tão caricatos que dá até vontade de rir. Por exemplo, um dia, um homem que tinha o ofício profético de anunciar e Deus realizar a palavra dele, o Balaão, ele foi subornado para profetizar contra Israel, e Deus avisa a ele: não faça isso através de uma jumenta. É de rir ou não é? Eduardo, Deus usou a jumenta. Como não se apaixonar por um Deus que usa uma jumenta para dizer: não faça isso, porque você vai causar dano à sua vida? O Labão estava resoluto quando o Jacó saiu da sua casa para voltar de volta para a sua terra. Gênesis 31 e 24, ele disse assim: vou matar Jacó. E quando ele estava decidido a fazer isso, diz que Deus apareceu a Labão e disse: não toque em Jacó. E por conta disso, Labão não matou a Jacó. Para cumprir o plano da salvação, Maria, virgem, engravidou e o seu noivo quis deixá-la. Deus envia um anjo com um aviso: não intente deixar Maria, porque o que está dentro do seu ventre é o próprio Filho de Deus. E o Eduardo, quando eu falei em Maria, disse: para, pastor, eu já entendi o que Deus está falando. Ele pegou a carteira, e eu fiquei achando: o que ele vai fazer com essa carteira? Vai querer me pagar por eu estar atendendo ele? Que maluquice é essa? Eu pensei numa fração de segundos. Ele tirou um pedaço de papel, ele disse: leia, pastor. Eu me lembrei do bilhete que recebeu Pôncio Pilatos de Cláudia Prócola. O Ministério do Louvor já pode vir aqui. Naquele bilhete que o pai de Eduardo deixou para ele antes de morrer, porque avisado por Deus que ia falecer naquele dia, percebeu que não ia dar tempo do Eduardo chegar em tempo, ele colocou no bilhete assim: Eduardo,
O Senhor me falou que ia me levar essa semana. E quando Deus me falou, eu conversei com a sua mãe e dei instruções bem claras e específicas a ela. Chamei seus 2 irmãos, tivemos uma conversa maravilhosa. E eu não me preocupo com nenhum dos 3, porque eu sei que o Senhor irá guardá-los debaixo da sua potente mão. Os 3 estão na presença de Deus. Mas Eduardo, antes de partir eu te deixo um último aviso. Deus te deu uma promoção, te elevou de cargo, te deu um salário melhor, e você se distanciou do Evangelho. Eduardo, escuta esse último aviso do teu velho pai. Jesus está voltando, Eduardo. Volta para Jesus. Porque se você não volta, Eduardo, você não sobe. Está aí, pastor. Por isso que Deus está mandando você falar comigo sobre avisos. Esse é o último aviso que meu pai deixou a mim, pastor. Ora por mim, eu quero voltar para Jesus agora. Essa semana, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu liguei para Eduardo. Perguntei: Eduardo, como está a sua fé? Disse: pastor, desde aquele dia que nós nos encontramos no gabinete, que eu voltei para Jesus e nunca mais eu me desviei. Eu tenho frutificado na igreja, minha esposa também, minha casa está uma bênção, a paz de Deus reina no nosso lar. Deus te trouxe a esse lugar para te dar um último aviso. Como está o teu altar? Daqui a pouco eu volto com o convite e a oração final. Será que você pode se colocar de pé? Aleluia. Sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Declare: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. E se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Diga isso. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes,
te ouvir. Senhor, pela tua voz. Peça para o Senhor falar o teu coração nessa noite. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala com o teu povo nessa noite, Jesus. Aleluia. Ah, Jesus, obrigada pela tua voz. Vamos juntos? Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra dentro do teu. Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, Jesus, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, chegou a hora do momento final do culto. Quem é você? Você está entre os que ouvem e escutam, ou entre aqueles que ouvem e sob as pressões de muitas vozes não seguem os avisos de Deus? Se eu fosse você nessa hora, eu já estava aqui na frente chorando, entregando a minha vida nas mãos de Deus. Eu quero convidá-lo, se você tem estado distante de Deus, a vir aliançar a sua vida com Deus. Nós não sabemos quando será o último aviso de Deus. Para Pôncio Pilatos, aquele foi o último aviso. Foi o último aviso. Para o Eduardo, o aviso do pai, ele próprio intitulou: esse é o meu último aviso, porque logo depois ele faleceu. Deus está te avisando hoje. Se você pode e quer, eu vou te pedir que levante a sua mão e entregue a sua vida a Jesus hoje. Há alguém nesse recinto que quer entregar a sua vida a Jesus? Se você está nos assistindo pela internet, também pode fazê-lo. Pelo chat você pode dizer: eu estou entregando a minha vida a Jesus. Você vai ter gente que ore por você dentro das pessoas que assistem o chat na hora do culto. Há alguém nessa noite? Domingo passado, irmãos, na hora que eu fiz o apelo, não veio ninguém, mas quando acabou o culto, uma jovem senhora me procurou aos prantos ali, dizendo: pastor, eu tive timidez de ir na frente, mas eu entendi que hoje Deus falou comigo e eu quero entregar a minha vida a Jesus.
O bom é quando vem na frente de todo mundo, porque a gente celebra junto. Pela última vez, eu quero perguntar a você. Não estou perguntando se você já foi crente, se você já entregou a sua vida a Deus. Mas se Jesus voltasse hoje, você subiria? Se a resposta é não, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Pela última vez, você quer entregar a sua vida a Deus? Se você quiser, levante assim a sua mão. Imagino que todos nós sejamos crentes. Então nós vamos encerrar com uma oração. Feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos conversar com Deus. Pai querido, nessa hora tão preciosa do fechamento desse culto e do encerramento dessa mensagem, eu quero te louvar e te honrar, porque você é um Deus que, tendo tantas ocupações e sendo Senhor, não nos devendo absolutamente satisfação alguma, você ainda continua o mesmo, nos avisando dos perigos, nos dando direção pelo caminho, nos ensinando aquilo que nós devemos fazer. E nós somos apaixonados por você por muitas causas, essa é uma delas. Continua falando com o teu povo, Senhor, até a última hora em que a igreja estiver na terra. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Olhe para mim. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua semana seja extremamente abençoada, e que, sendo abençoado, você leve essa bênção a alcançar outras pessoas, que a tua vida sirva de exemplo e inspiração para outras pessoas. Fale de Jesus para outras pessoas durante a semana, e durante o final de semana convida ela para vir à igreja. Quem sabe nesse dia que ela não entrega a sua vida a Deus. Eu vou pedir a você que olhe para quem está do lado e diga assim: aguce os seus ouvidos, porque Deus continua falando e avisando. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito sejam com você e com todos aqueles a quem você ama. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Tenhamos todos uma semana abençoada. Antes de sair da igreja, abraça alguém da direita, da esquerda, dá um sorriso para ele e diga: viva Deus na sua vida.